Olá, sejam todos muito bem-vindos, meus queridos alunos. Eu sou o professor João Ronaldo, educador social da Casa do Garoto, ligado ao Programa de Inclusão Produtiva, Preparação para o Trabalho e Renda. Estamos então encaminhando a nossa terceira aula do curso de Técnicas de Venda no Varejo. Hoje nós vamos ter uma aula especial para falar um pouquinho dos princípios de organização no trabalho com os pioneiros da administração, que foram Taylor, Ford e Ishii, né? O Taylorismo está ligado a Taylor, o Fordismo a Ford e o Ishii está ligado ao Toyotismo, como nós vamos ver nesta aula. A organização do trabalho, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. Esta unidade é destinada ao estudo das formas de organização do trabalho no início do século XX. Conhecer as características de cada uma delas é importante, pois lhe permitirá identificar como o trabalho se organiza na logística, bem como proporcionará o planejamento de novas formas de realizar tarefas e de lidar com imprevistos. Toda vez que nos propomos a realizar alguma tarefa, mesmo que seja doméstica, como consertar uma torneira, o telhado, lavar o carro, mesmo inconscientemente, nos organizamos para realizá-la. Calculamos o tempo de realização, quais ferramentas serão necessárias para o conserto ou os produtos para a limpeza. E faz uma lista para não esquecer nada nas compras. Depois você avalia o resultado, se a torneira ficou boa, se a limpeza ficou adequada e assim por diante. Então, toda vez que nós vamos realizar qualquer tarefa, nós nos planejamos. E além de planejar o tempo, planejamos quais são os recursos que nós vamos usar, né? E planejamos também, mesmo que instintivamente, quais os resultados que nós pretendemos com o nosso trabalho. Vamos ver no mundo das empresas como é isso. Se você considerar o trabalho realizado nas indústrias, no comércio e no setor de serviços, verá que algumas situações são muito semelhantes. Essa foi a lógica pensada no início do século XX por Frederick Winslow Taylor, 1856 a 1915, cuja forma de pensar ficou conhecida em todo o mundo como Taylorismo. Frederick Taylor, nascido em 1856, século XIX, e falecido em 1915, século XX, foi o primeiro pesquisador da atividade industrial que percebeu que se podia aumentar a produtividade com a divisão do trabalho, instituindo o princípio de se cronometrar tempos e movimentos dos operários. O ser humano era visto como parte da engrenagem das máquinas. Então, o Taylor foi o primeiro a estudar como é que o homem se adaptava às máquinas, quais eram os resultados que tinham as indústrias com o processo produtivo. O objetivo dele era aumentar a produtividade. Inclusive, esse conceito de produtividade foi cunhado por Frederick Taylor, né? Então, como é que ele conceituou produtividade? Produzir o máximo no menor tempo, com menor esforço e com menor custo, certo? Então, quanto mais eu produzir no menor tempo, com menor recurso e com menor custo, mais lucro eu vou dar para as empresas. Era essa a ideia que o Taylor tinha no princípio. Mas como Taylor pensava no princípio do século XX, Taylor acreditava que os operários faziam cera no trabalho, conforme a própria expressão utilizada por ele, escondendo dos patrões como realizavam cada atividade e sendo contrários a produzir diariamente tanto quanto fosse possível. Então Taylor vai perceber que os empresários da época estavam nas mãos dos operários, porque quem sabia executar as tarefas eram os operários contratados, né? Mas não havia nenhum princípio de controle, planejamento e organização do trabalho. Taylor vai ser o primeiro a tentar estruturar tudo isso, tá certo?
Taylor também acreditava que os sindicatos tinham uma visão distorcida do processo produtivo, pois queriam que os operários trabalhassem cada vez menos e em melhores condições. Então, na contramão do que as empresas queriam e o próprio Taylor pensava. Como solução para tudo isso, desenvolveu o que chamou de organização científica do trabalho. Então vamos ver como é que o Taylor estudou tudo isso e que soluções ele criou para aumentar a produtividade. Taylor observou o trabalho dos carregadores de barras de ferro, operários em grande parte provenientes dos países da Europa, que se encontravam em situações difíceis, situação econômica difícil. Também passou a cronometrar o trabalho deles. Então, o Taylor queria encontrar um padrão para cada trabalho, para cada operação. Então, ele foi cronometrando para descobrir qual que era o menor tempo possível para realizar cada operação. E com isso, ele foi estabelecendo padrões mínimos e tempos mínimos para executar cada tarefa. Havia 75 carregadores e cada barra pesava 45 quilos. Cada homem, antes do Taylorismo, carregava 12,5 toneladas de ferro por dia de trabalho. Com a organização taylorista do trabalho, ou seja, cronometrando os tempos e controlando os movimentos dos empregados, cada carregador passou a transportar 47 toneladas em um dia de trabalho. Ou seja, ele aumentou em 4 vezes, praticamente, a produtividade da época. A organização do trabalho, principais ideias de Taylor. Como Taylor conseguiu aumentar a produtividade? Segundo ele, na organização do trabalho, alguns trabalhadores eram destinados a pensar e outros a executar. Por isso havia a divisão entre os que pensavam, como carregar as barras, e os que só utilizavam a força física. Foi Taylor que trouxe a ideia mais tarde, de que a gente ouve até hoje em algumas empresas, fulano é meu braço direito. Ou seja, os operários eram apenas executores, eles não tinham que pensar, quem tinha que pensar era o patrão, né? O trabalhador precisava obedecer os comandos inicialmente pensados por Taylor, sobre o momento e o tempo exatos de se mover. Como ele cronometrou o tempo e percebeu como é que funcionava o movimento no menor tempo possível para aumentar a produtividade, então a forma de controlar isso foi colocando um capataz, um encarregado que executava a ordem. Olha, pega a barra de ferro agora, transporte até aquela bancada, em tanto tempo, vamos, rápido, volte e sente-se. Então era mecânico. O operário na época como se fosse realmente uma engrenagem no processo produtivo, né? Sempre com a vigilância e a supervisão constantes das chefias. Era rédea curta, né? Como Taylor conseguiu aumentar a produtividade? Qual foi outra ideia? Taylor, no entanto, considerou que nem todo carregador poderia executar seu método. Nem todo mundo tinha a força física, a altura e a destreza que ele esperava. E assim incluiu mais um item em sua lista de procedimentos para obter a produção pretendida: a seleção científica do trabalhador. Então a ideia de selecionar as pessoas certas para o lugar certo no trabalho nasceu com Taylor, acompanhada do devido treinamento para realizar a tarefa tal como era esperada por quem a planejou. Como ele percebeu que as pessoas não executavam as tarefas conforme os comandos que ele dava, então ele pensou não só em fazer uma seleção das pessoas mais adequadas, como também criou a ideia de treinar as pessoas para executar a tarefa antes. Vamos ver os resultados disso? Operário tipo bovino. Para Taylor, portanto, era natural que alguns mandassem e outros obedecessem. E os mandados deveriam ser do tipo bovino, o que, em outras palavras, significa que o operário não deveria refletir, ou seja, não podia pensar sobre a organização do seu trabalho. Ele estava ali fazendo olha lá, aqui nós temos o exemplo de um filme que foi bastante crítico, né? Do Chaplin, que se chamou Tempos Modernos,
onde os operários eram uma engrenagem mesmo, né? Ele não sabia o todo, ele não tinha uma visão completa da organização do trabalho, ele só fazia aquele trabalho de apertar um parafuso cada vez que a peça chegava para ele, né? Então o trabalho de cada operário era controlado pela velocidade da esteira, né? É isso. Tendo em vista que o objetivo de Taylor era aumentar a produtividade e os lucros das empresas, faltava para ele ainda aperfeiçoar o seu método. Era necessário reduzir a quantidade de trabalhadores. Então nós estamos percebendo, gente, que essa ideia de inovar nas empresas com o objetivo de reduzir os postos de trabalho é uma ideia que já nasceu no início do século XX com Taylor, e até hoje é assim. A maior parte das empresas querem reduzir o seu quadro para aumentar a produtividade. Em outra experiência que realizou, ele conseguiu reduzir o número de trabalhadores e o custo do carregamento diário, tendo inicialmente um número de 400 a 600 empregados, ele reduziu para 140 com sua nova organização e controle, obtendo como resultado o seguinte: aumento no carregamento de 16 para 59 toneladas. Então, embora reduzindo de 600 para 140, ele conseguiu aumentar a produtividade. Em média, o carregamento por homem e a redução de custo de carregamento por tonelada de 72 centavos para 33 centavos, né? Aumentando a remuneração dos trabalhadores de $1,15, $1,15 por dia, para $1,88, ou seja, ele não subiu nem para $2. Então, com todas essas ideias, é claro que as empresas obtiveram lucros imensos. Com toda essa organização no trabalho, surge o início do controle de custo de produção, e nada disso se perdeu no início do século XX. Até hoje, usamos os conceitos do Taylorismo: alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e de esforço e com menor custo, conceito de produtividade criado por Taylor. Então nós temos o exemplo de uma esteira de trabalho e as pessoas não podiam parar para nada, né? Eu sei de algumas empresas até há poucos anos atrás, né? Não vou citar o nome delas, que no processo produtivo as pessoas ganhavam um vale para ir até o banheiro. Tinham direito a 2 vales por dia, para não quebrar a produção. Imagine isso, né, gente? Então, com isso, essas foram as ideias principais do Taylor. Controlar tempos e movimentos, que depois se chamou tempos e métodos de trabalho, né? Reduzir o número de trabalhadores, criou um processo seletivo, treinou os empregados, né? E reduziu custos. Essas foram as ideias principais. A organização do trabalho vai surgir logo depois. Ford, né? Henry Ford, 1863, também nasceu no século XIX e morreu em 1947. Ele aperfeiçoou ainda mais o processo de produção pensado por Taylor, para reduzir os custos de fabricação do automóvel, aumentando a produtividade, como veremos a seguir. A organização do trabalho, Fordismo. Ford procurou aperfeiçoar o pensamento de Taylor. Ele concluiu que ganharia ainda mais tempo se as peças fossem até os operários e não o inverso, como acontecia até então. Então os operários tinham que ir atrás das ferramentas, né? Vocês vão falar, mas não tinha esteira. Não, era só as peças, mas as pessoas tinham que buscar as ferramentas, às vezes tinha que parar a linha de produção para achar, então não tinha, se perdia muito tempo. Henry Ford não só revolucionou o sistema de produção, como também o sistema de organização. As peças vêm até a mão do operário, que faz a sua operação com as ferramentas, por meio de uma esteira, e o operário seguinte conclui sua parte. Ford foi inventor porque construiu a primeira montadora de carros populares do mundo, fazendo com que as pessoas consumissem em massa um Ford T preto. Alguém vai perguntar, mas puxa vida, como é que era isso, né? Era uma esteira, nós vamos ver agora, onde o carro vinha uma carcaça. Então o primeiro operário colocava uma roda, outro colocava outra, do outro lado mais 2 operários colocavam as rodas.
iam colocando os acessórios do carro e depois o carro era pintado de preto. Por que preto? Era muito mais fácil, né? E o preto também esconde defeito. Qualquer defeito que tinha defeitinho no carro era escondido pela cor preta. Essas foram inovações importantes na organização do trabalho, do ponto de vista da produção. No entanto, o trabalho ficou mais intenso e sem pausas. As pessoas não paravam mais, não tinha mais descanso. Era exaustante, exaustivo. Imagine se não acontecia acidentes, gente. Era terrível essa época, né? Vamos compreender como se deu a redução do tempo na montagem do automóvel no Fordismo. Antes do Taylorismo, se demorava 12 horas e 30 minutos para se construir um carro. Com o Taylorismo, o tempo caiu para 6 horas. Com o treinamento dos operários, dos funcionários, antes de iniciarem seus trabalhos, o tempo caiu para 2 horas e 38 minutos. Olha, de 12 horas, Taylor caiu para 2 horas e 38 minutos. Com a linha de montagem de Ford, o tempo foi reduzido para 1h30. Olha quanta evolução teve a indústria com os métodos pensados por Taylor inicialmente e depois aperfeiçoados por Ford. Então, eu queria que vocês guardassem, né, que a ideia de Ford era criar a linha de montagem, que era, então, como nós estamos vendo na imagem aí, era uma esteira onde os carros vinham e eram montados sistematicamente o mais rápido possível para aumentar a eficiência. No filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que eu tinha falado agora há pouco, né? O Charlie Chaplin nasceu também no século XIX, em 1889, e morreu, né, quase no finzinho do século XX, em 1977. O personagem Carlitos ilustra como era o trabalho nas fábricas. Repetitivo, sem tempo para um descanso mínimo entre uma tarefa e outra. No filme, o Carlitos, né, ele fica maluco, ele fica tão bitolado em ficar fazendo o mesmo movimento que ele sai na rua apertando assim os botões das mulheres e ele acaba até ficando maluco por causa disso. Uma crítica mordaz de Chaplin, sabiamente, em cima da Revolução Industrial, que não pensava no ser humano. O ser humano era mais uma engrenagem. Então eu recomendo, se vocês puderem assistir esse filme, tem no YouTube, né, Tempos Modernos de Chaplin. O filme é mudo, mas bastante crítico e bastante hilário, né? A gente dá muita risada com o Chaplin. A despeito do tom bem-humorado do filme, não se pode negar que as condições de trabalho eram bem semelhantes. O trabalhador perdia mais uma vez o controle sobre a tarefa que executava. Lembra que eu falei que no início da Revolução quem controlava a tarefa era o empregado? Com a vinda de Taylor e Ford, o operário perdeu totalmente o controle do seu trabalho. Ele era controlado pelo sistema, né? A esteira rolante determinava o tempo em que cada uma delas deveria ser realizada. Então tinha uma esteira e o patrão ficava olhando, né? Já naquela época ele via por vídeo, né? E acelerava, apertava um botão e acelerava a esteira para que aumentasse a produtividade. É uma crítica mordaz. As fábricas eram inseguras, né? E insalubres, ou seja, o ruído e a poeira faziam mal à saúde dos operários. Então os operários não tinham nenhum conforto, a preocupação era só com a produtividade. Um século depois, mesmo com o avanço da tecnologia, o ritmo, a intensificação do trabalho e a pressão por produtividade ainda são aspectos nocivos à saúde do trabalhador. Portanto, é preciso ficar atento aos abusos que acontecem em nome do aumento da produtividade. Além disso, as condições insalubres de trabalho ainda permanecem em muitos locais. Quando a gente fala de organização do trabalho, nós falamos de condições inseguras e condições insalubres, né? São conceitos diferentes, né, gente? Condições insalubres significa que um ambiente de trabalho pode gerar doenças profissionais, né? Um exemplo disso é o LER, né? O movimento repetitivo, a pessoa pode desenvolver isso, né?
e outras doenças mais. A poeira, né? O ruído pode ensurdecer o trabalhador. Tudo isso são condições insalubres. E condições inseguras são condições diferentes, são condições que podem gerar acidentes de trabalho, né? Por exemplo, as prensas antigas, as pessoas às vezes se distraíam e deixavam a mão dentro da prensa, e aí a prensa amputava a mão do trabalhador. Hoje isso não acontece mais, que com o avanço da tecnologia, as prensas têm sensores. Se ela detecta que tem a mão do trabalhador ali, ela se desliga automaticamente. Mas até chegar nisso, muitos operários perderam as suas vidas e muitas partes do seu corpo. Outras inovações e controles geradas pelo Fordismo. No entanto, esse plano não era para todos, né? Assim como Taylor havia aplicado uma seleção científica do trabalhador, as novas condições de Ford eram apenas para os homens que tivessem certos hábitos esperados pela empresa: não consumirem bebidas alcoólicas, provassem que tinham boa conduta e destinassem o salário totalmente à família. Do que nós estamos falando aqui? O Ford, ele inovou. Como as pessoas tinham um trabalho repetitivo, e elas ficavam desmotivadas. Então, para motivar o trabalhador, ele criou um novo sistema. O trabalho que as pessoas tinham de 16 a 20 horas de trabalho por dia, ele reduziu para 8 horas. Então, é isso. Nem todo trabalhador tinha esse direito, só aquelas pessoas que não consumissem bebidas alcoólicas, né, e provassem que tinham uma boa conduta e destinassem o salário totalmente à família. Henry Ford fez novas alterações e criou um departamento de serviço social para acompanhar como viviam os trabalhadores, que desfrutassem desse tipo de contrato de trabalho. Então, ele criou olheiros. As assistentes sociais, gente, iam na casa dos trabalhadores para verificar se essas condições estavam sendo seguidas pelos trabalhadores. As visitas às casas dos operários fizeram com que praticamente 1/3 deles, 28%, perdesse essa condição por não cumprirem o que era estabelecido pelo Departamento de Serviço Social. As visitas passaram a ser, então, uma forma de controlar a vida dos operários dentro e fora da fábrica. Eu já trabalhei em uma empresa aqui em Bauru, ela já não existe mais, faliu, onde, quando existia festas da empresa, os empregados eram vigiados pelos seus encarregados, justamente com essas ideias do Ford. Se bebiam muito, né? Se tinham comportamentos agressivos, se não era muito adequado, perdiam o emprego, eram demitidos mesmo, né? E certa vez, né, eu estava nessa empresa e o horário de saída era 18 horas, faltava 1 minuto para as 18 horas, eu estava fechando lá o meu computador. A hora que eu levantei, minha chefe chamou, ó, bem fordista, né? Ô João Ronaldo, por que você está levantando? O seu horário é 18 horas, pode sentar e vamos ligar a máquina. Assim, faltava 1 minuto, eu tive que ligar a máquina, a hora que a máquina ligou, deu 18 horas, eu desliguei de novo e aí eu pude sair. Era o princípio que veio lá de Taylor e Ford. E não faz muito tempo, gente. E tem muitas empresas que ainda funcionam assim. É bom lembrar que mesmo dobrando o salário e reduzindo a jornada de trabalho, Ford ainda conseguiu baratear o preço do carro. Para se ter a ideia, o capital da empresa de 12 anos, de 1907 até 1919, passou de 2 milhões para 250 milhões de dólares. Muito mais de 100%, né? Outras indústrias se expandiram e passaram a utilizar os mesmos princípios de Taylor e Ford: esteiras, trabalhos repetitivos, controle do tempo e método e dos movimentos. Foram um contramestre, atualmente denominado nas empresas como supervisor, líder de equipe, mas no começo era chamado de capataz. Por que capataz? Porque o capataz era aquele no século XIX que controlava o trabalho daquelas pessoas que trabalhavam nas fazendas, né? Eram os escravos, né? Os escravos
apanhavam e eram controlados assim. E na Revolução Industrial não era diferente. O capataz tinha o direito também de bater, nós vamos ver logo para frente, tinha o direito de bater nos empregados, né? E com isso, o controle do trabalho era muito forte e o trabalhador não tinha espaço nenhum. Notamos que as alterações na organização do trabalho visam continuamente a aumentar a produtividade e reduzir os custos. A lógica é fazer mais em menos tempo e, se possível, com menos trabalhadores. No toyotismo não foi diferente. Essa nova forma de organização surgiu no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos vendo aqui um cogumelo de uma explosão, né, que foi a explosão da bomba nuclear. Né? O Japão foi destruído com 2 bombas nucleares, uma em Nagasaki e outra em Hiroshima, destruindo totalmente o Japão. Né? Então surgiu o toyotismo a partir dessa destruição que houve no Japão. Os japoneses inovaram e alteraram completamente o modo de pensar que vigorava com o Fordismo. Taiichi Ohno, né, nasceu já no século XX, 1912, faleceu em 1990, foi um dos criadores do toyotismo, que surgiu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Instituiu o operário polivalente, que era responsável por várias funções. Então ele aproveitou as ideias de Ford, de Taylor e treinou os empregados a fazerem mais de uma operação. Com isso ele percebeu que com um único operário ele podia fazer vários processos na fabricação de um veículo, reduzindo ainda mais o número de trabalhadores. Né? Surgiu por necessidade. O Japão é muito menor que os Estados Unidos, tem pouca matéria-prima e tem um mercado diminuto. Devastado pela Segunda Guerra Mundial, precisava de simplicidade, cooperação e poucos erros. O que isso quer dizer? Que a ideia de pensar em qualidade surgiu com o toyotismo. Né? Até hoje, as empresas se preocupam com qualidade. Né? E a qualidade tem a ver com durabilidade, resistência, tem a ver com design, tem a ver com vários conceitos. Né? Tem a ver com custo também. O primeiro pilar do toyotismo é o compromisso. Né? A gente percebe que os japoneses têm uma organização até social muito diferente de nós ocidentais. Eles trabalham em equipe realmente. Né? Então eles têm um compromisso. O segundo pilar é a qualidade, que se faz coletivamente. Não adianta eu fazer bem feito se o meu colega ao lado, que vai dar continuidade ao meu trabalho, não pensa na qualidade. Todos devem pensar na qualidade. Né? E o terceiro e último pilar é a reciprocidade. Ou seja, eles assim que terminavam o trabalho, deixavam todas as ferramentas limpas, ambiente de trabalho higienizado e as ferramentas organizadas, para que os próximos colegas do outro turno pegassem as ferramentas em ordem, que por sua vez deixavam para o próximo turno sempre organizado. Foi a partir daí que surgiram todos os métodos de controle de qualidade. Né? Foi um sucesso porque exigiu muito dos operários, em contrapartida, lhes deu um emprego vitalício. O que é um emprego vitalício? Os empregados, se trabalhassem direito e não dessem nenhum motivo para sua dispensa, eles permaneciam no trabalho até o fim da vida, não eram demitidos. Hoje a Toyota não conhece a crise e seu slogan é: produzimos um carro que não quebra. Né? Com a pandemia, naturalmente, eu tenho a impressão que a crise também chegou para o toyotismo. Né? Se no Fordismo a ideia era produzir em grande escala, no toyotismo era o oposto. Só se produzia o que se demandava, a chamada produção enxuta. Se no Fordismo uma indústria automobilística contava com grandes pátios repletos de carros, no toyotismo reduziam-se os estoques. A grande inovação do toyotismo também foi customizar a sua produção. Né? Só se produzia aquilo que realmente se consumia. Né? Eles criaram também o just-in-time. O que é o just-in-time? Eles não tinham estoques. O estoque ficava com os fornecedores.
Então, na linha de montagem, os fornecedores atuavam também, traziam a matéria-prima e os produtos para a montagem do carro no momento em que o carro estava sendo produzido, reduzindo o custo, reduzindo tempos e aumentando a qualidade, né? Na organização toyotista do trabalho, um operário ficava responsável por várias máquinas e a ideia de trabalho em equipe é reforçada, pois cada equipe cuida de um grupo de máquinas que produzirão determinada peça, produto, etc. Eu era psicólogo numa indústria têxtil, né, e responsável por implantar essas equipes, né, de just-in-time, equipes que eram autogeridas, elas não tinham encarregados, a própria equipe que se controlava. E eles tinham direito a uma bonificação no resultado da empresa. Então deu muito certo isso, né? Com o toyotismo associado ao uso de alta tecnologia, robôs, sistemas automatizados, as empresas puderam reduzir seu quadro de funcionários, o que contribuiu para o crescimento do desemprego no Brasil na década de 80 e no início da década de 90, tá, gente? Vamos lá, organização do trabalho, toyotismo. O toyotismo pode ser resumido nos chamados 5 zeros: zero estoque, zero atraso, zero papel. Eles controlavam tudo por um sistema de controle de papel, de luzes, desculpe, né? Eu lembro que na indústria têxtil, a equipe de trabalho tinha lá, se dava um defeito numa máquina, acionava um botão, acendia a luz vermelha. Então, um grupo lá que era responsável pela manutenção vinha rápido, né? Se faltava matéria-prima, apertava um botão, acendia uma luz azul, né? Por exemplo. Aí vinha o pessoal da matéria-prima e trazia. E assim, o trabalho não sofria atrasos, a qualidade era muito boa e a produtividade elevada, né? Zero pane, por quê? Porque as máquinas eram revisadas constantemente. As equipes, antes de passar o seu turno para a seguinte, faziam toda a revisão e manutenção dos equipamentos. E zero defeito, tá, gente? Então, esses são os 5 princípios do toyotismo: zero estoque, zero atraso, zero papel, zero pane e zero defeito. As principais diferenças entre o Fordismo e o toyotismo são as seguintes: enquanto no Fordismo a produção é em série do mesmo produto, no toyotismo a produção é focada em muitos modelos, customizado do jeito que eu falei para vocês, né? Mas em pequena escala, e a produção mantida conforme a demanda. Então eles estudavam bastante o histórico de vendas para fazer o planejamento da produção. E para vencer a concorrência, produziam, né, vários tipos de produtos para ofertar uma maior diversidade para os seus clientes, né? No Fordismo imperam os grandes estoques, no toyotismo estoque mínimo, só se produz o que é vendido. No Fordismo os operários são especialistas em uma única função, no toyotismo os operários são polivalentes. Um homem opera várias máquinas ao mesmo tempo. E finalmente, enquanto o Fordismo a produção é em linha, no toyotismo a manufatura funciona em células. Cada célula de trabalho produz uma determinada linha de produto, né, completa. E com isso, o toyotismo suplantou em muito as ideias de Taylor e as ideias de Ford. Tanto é que o automóvel mais vendido do mundo é o Corolla, e é da Toyota, né? Esse conjunto de mudanças que em países como Estados Unidos, França, Alemanha e Japão aconteceu com mais intensidade nos anos 80, chegou com força ao Brasil na década de 90. Pelas características históricas e políticas do país, que concede amplos benefícios ao capital privado, as mudanças aconteceram de forma mais intensa para as empresas, movidas pela busca da redução de custo e do aumento da produtividade e da competitividade. A corda rompeu-se do lado dos trabalhadores que foram demitidos em massa. Se falava muito na época de reengenharia, né? Quer dizer, eles queriam cortar tudo.
reduzir tudo ao mínimo possível. Foi a época da terceirização também, e muita gente perdeu os seus empregos. Aí acabei de falar, a organização do trabalho, a terceirização. Outra forma de trabalho em que os trabalhadores têm perdido seus direitos surgiu há alguns anos e ganhou força especialmente nas últimas décadas. Trata-se da terceirização, na qual o trabalho é formal, mas há perda significativa de direitos. Se a ordem era a redução de custos, as empresas adotaram também a terceirização de várias etapas da produção. Então era a questão da reengenharia. A empresa ela tinha que se focar qual que era o seu objetivo fim. Se o meu objetivo fim é produzir veículos, não tem sentido eu manter funcionários no restaurante. Terceirizava o restaurante. Se o objetivo da empresa é produzir automóveis, não tem sentido manter segurança do trabalho. Funcionários, vamos terceirizar. Recursos humanos, vamos terceirizar. Então perceba o que foi acontecendo, né? A empresa foi cada vez ficando mais enxuta, né? Se a ordem era a redução de custos, as empresas adotaram também essa terceirização. E com a terceirização, os operários perderam seus direitos, né? Eu, por exemplo, sou MEI. Eu não tenho carteira assinada. Então, como MEI, eu só tenho direito ao trabalho realizado, às horas trabalhadas, como muitos operários hoje em dia, né, gente? A flexibilização do trabalho com o novo governo estão promovendo a perdas de direitos dos trabalhadores. Por outro lado, aumentando as oportunidades de trabalho. Então, existe sempre um contrapeso, né? Com o modelo toyotista, as empresas passaram a se concentrar apenas em sua atividade principal, terceirizando todas as outras seções de serviços, conforme eu falei agora. Vamos ver essa pequena charge? Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Olha, uma crítica muito séria. Muitos operários não sabem por que estão fazendo aquilo, né? Qual que é a contribuição do trabalho dele para o todo da empresa. Algumas empresas estão mudando essa ideia. Nesta aula você aprendeu como o mundo do trabalho modificou-se com o passar do tempo e de modo o processo da revolução, de que modo o processo da revolução industrial foi alterando os modos de produção aos quais os trabalhadores eram submetidos. Você pode ver ainda como a organização do trabalho interfere tanto na vida da empresa quanto na vida do trabalhador. Se por um lado pôde aumentar a produtividade e criar novos postos de trabalho, por outro também pôde promover o desemprego. Por isso é importante refletir que, independentemente de seu trabalho ou função, esses processos não podem ser compreendidos de modo isolado, como na charge que nós vimos, né? O trabalho de quem está executando tem parcela no todo do serviço. Então é importante que o trabalhador saiba o que ele está executando, né? E qual o resultado do trabalho dele no todo, né? Mas sim dentro de um sistema e de um modelo econômico-social. Então é importante a gente, em qualquer função que esteja no mercado de trabalho, tenhamos participação naquilo que a empresa chama de integração de funcionários, que é o momento em que o empregado perde 1 ou 2 dias, né, conhecendo a empresa, todas as áreas que existem na empresa, os produtos, né, os clientes e qual a parcela do trabalho que a pessoa está executando para o resultado final, não só para o seu salário, mas para a própria evolução da organização. Civilização do consumo. As cidades, ao se industrializarem, se tornaram metrópoles e com a popularização da moeda surge a demanda por serviços. Então o que a gente quer dizer com isso? A gente já viu que a maior parte, antes da Revolução Industrial, a maior parte da população morava no campo. Então cada um produzia para o seu próprio consumo. Com a Revolução Industrial, as pessoas migraram para as cidades. Então trabalhavam o dia inteiro, 16 a 20 horas. Não tinham tempo para produzir para si mesmos. Precisavam comprar esses produtos. Foi aí que surgiu então a área de serviços, né? Trazendo para as cidades
a alimentação que os trabalhadores precisavam. Não só alimentação, como também fast food mais tarde, serviço de limpeza, serviço de manutenção, e aí foram surgindo todos os outros ofícios, né? Que vem em função de uma civilização industrial e de consumo. Às vezes a gente reclama, puxa vida, o tempo passa tão depressa, né? Quem que acelerou o tempo? Foi a Revolução Industrial. Foi Taylor com seu controle do tempo. E depois com o toyotismo, a ideia das empresas passou também para a nossa vida, né? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Nós somos pressionados o tempo inteiro para ocupar o nosso tempo. Tanto é que tem muitas pessoas que não se sentem à vontade com o momento de ociosidade. Precisam o tempo todo estar ocupadas por essa ideia de produtividade. A organização do trabalho, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. As técnicas de gestão e administração trazidas por Taylor, Ford e ONU se tornaram populares em todo o mundo, passando a ser universalizadas nas indústrias do setor têxtil, siderúrgico e energético, como também no setor de serviços. Então, todos esses princípios de preocupação com produtividade, qualidade, redução de custo, trabalhar com maior número de resultados, com menor número de pessoas, empregados, continua existindo, gente. Continua até hoje. As ideias desses principais pioneiros da administração. E aqui nós concluímos então a nossa terceira aula do curso de técnicas de vendas no varejo. Falamos sobre Taylor, Ford e o toyotismo, né? Com a Toyota. Eu queria lembrar vocês que nós temos um questionário logo abaixo do vídeo para que vocês comprovem a presença de vocês que são meus alunos da Casa do Garoto, para que vocês tenham direito ao certificado e à nossa festa de formatura. Eu agradeço a todos vocês. Se tiverem alguma dúvida, é só deixar a pergunta abaixo do vídeo que eu terei imenso prazer em responder. Até a nossa próxima aula.